Fala moçada, professor André Braga. Hoje nós vamos corrigir a prova de História do Colégio Naval de 2020. Pois bem, moçada, nossa prova de História é modelo amarelo. Portanto, se você tem uma outra cor aí, cuidado com a sequência das questões, beleza? Então, a primeira questão de História do Colégio Naval de 2020 é a questão 27. Vamos lá. Entretanto, violenta contradição foi criada com a implantação desta lei. Ainda que a finalidade precípua da referida pauta alfandegária fosse garantir a ampliação da receita do Estado, a sua implementação acabou convertendo-se em legislação protecionista. A tributação atingiu 2.919 artigos de importação, a maioria passou a pagar o dobro do que pagava anteriormente, uma vez que o imposto alfandegário antes cobrado era de 15% e passou a ser de 30%. Muitos artigos tiveram de pagar 40%, 50% e até mesmo 60%. Então vamos lá. Letra A. Tarifa Alves Branco. Ok, perfeito, já começa certinho. Essa tarifa é de 1844 e ela de fato implementa essa tributação, né? Nos livros de história, nas apostilas, muito provavelmente vocês encontram a seguinte informação, que a tarifa Alves Branco colocou para aqueles produtos que não tinham no Brasil, que não eram produzidos no Brasil, ao importá-los, a gente pagava 30% de imposto. Aqueles outros produtos que tinham no Brasil, ao importar produtos que eram fabricados aqui, a gente pagava 60% até 60% de imposto. Essa é a informação que tem praticamente todos os livros de história sobre a tarifa Alves Branco. Beleza? Então, certinha. Vamos para a letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas, tá? Tarifa Silva Ferraz, que estabeleceu impostos alfandegários mais baixos para máquinas, ferramentas e ferragens, o que prejudicou a ainda incipiente produção nacional desses equipamentos. Moçada, o que está falando sobre a tarifa Silva Ferraz está correto, porém a tarifa Silva Ferraz, como eu já disse, não foi a tarifa que está no enunciado, né? Tem um detalhe interessante para a gente matar ela. No enunciado está dizendo que aumentaram os impostos e a tarifa Silva Ferraz diminuiu os impostos. Então, não precisava nem conhecer a tarifa, mas só de você identificar interpretação de texto, portanto, a gente já conseguiria matar que a letra B está errada, tá? C. A reforma financeira implantada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, que foi chamada de encilhamento. Essa reforma provocou uma grande inflação devido à grande emissão de dinheiro. Moçada, o Rui Barbosa foi um ministro da Economia do período republicano já, da República da Espada, mais especificamente, do iniciozinho do período republicano. Portanto, não foi... O que está falando sobre o encilhamento está certinho, mas como não foi a política colocada em destaque no enunciado, então está errada. Vamos ver a letra D. A política implantada pelo presidente Campos Salles, denominada de Funding Law, que constituiu num grande empréstimo feito aos banqueiros ingleses para combater a grave crise econômica. De novo, moçada, presidente Campos Salles, período republicano, portanto não poderia ter sido essa questão do enunciado aí, né? Letra E. Ao Tratado de Comércio e Navegação, assinado com a Inglaterra e que deu vários privilégios a esse país nas relações comerciais com o Brasil. Por exemplo, tarifas alfandegárias inferiores às cobradas de Portugal. Olha só que interessante. Essa tarifa foi assinada em 1810, no período joanino, e dizia o seguinte: os produtos ingleses importados pelo Brasil pagariam 15%. Os produtos portugueses, 16%. Olha que interessante. Há poucos anos antes, o Brasil era colônia de Portugal. Existia o exclusivismo econômico, a relação exclusiva entre compra e venda de produtos portugueses em relação ao Brasil. Agora, Portugal vende mais caro que os produtos ingleses aqui no Brasil. Olha que interessante, né? E os demais produtos de outros países pagavam até 24%. Então, esse é o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que não é o caso desta que está no enunciado. Então, letra A. Vamos para 28. O Brasil convivia com altas taxas de inflação, chegando a atingir em 1993 a cifra de 2.700%. Terrível, né? Segundo o índice de preço da Fundação Getúlio Vargas. Então, em fevereiro de 94, o governo federal lançou a URV, Unidade Real de Valor, uma moeda provisória que antecedeu a implantação da moeda definitiva, o real, em 1º de julho de 1994. Com base no texto acima sobre o Plano Real, é correto afirmar que, letra A, foi lançado pelo presidente Itamar Franco
conseguiu acabar com a inflação e, devido a isso, proporcionou a reeleição do presidente. Moçada, coloquei aí na tela para vocês o seguinte, dá uma olhada aí. Sarney governou de 85 a 90, portanto, não poderia ser o Sarney, porque o RV foi lançado em 94. Beleza. Governo Collor, ele é o primeiro presidente eleito democraticamente depois da ditadura, só que ele sofre um impeachment em 92, portanto, ele fica de 90 a 92. O vice do Collor assume, que é o Itamar Franco. O Itamar Franco é o pai do real. Ele é o presidente que coloca em prática o Plano Real. Esse presidente, Itamar Franco, nomeia para ministro da Fazenda, ministro da Economia, portanto, aquele que ia tocar o projeto do Plano Real para frente, uma pessoa chamada Fernando Henrique Cardoso. Volta aqui em mim. Portanto, nós tínhamos um presidente Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso, ministro do presidente Itamar Franco. Beleza? Nesse momento, não podia ter reeleição, nem para prefeito, nem para governador, nem para presidente. Portanto, de fato, o Itamar acaba o governo dele e ele bastante popular, porque a inflação é derrubada. Muito bem. Mas o ministro da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, também sai com uma popularidade muito alta. Tanto que ele é eleito em 94 ainda como presidente da República e toma posse em 95. Beleza? E aí sim, de 95 até 2002, ele é o presidente da República. Beleza? E é no meio do primeiro mandato dele, do Fernando Henrique, que surge essa nova possibilidade, a reeleição para cargos do Executivo. Portanto, é a partir do Fernando Henrique que é possível ser reeleito para prefeito, governador, no caso dele, presidente. Beleza? Então, a partir dessas informações, a gente consegue matar essa questão. Letra B, foi implantado pelo presidente Fernando Collor? Não. A letra A também, né? A reeleição do presidente eu já até expliquei. Não tinha, então não poderia ter sido a letra A. A letra B, porque foi o presidente Fernando Collor. Também não, porque ele foi antes do Plano Real. C, foi implantado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso? Não. Presidente Fernando Henrique Cardoso, e muita gente confunde isso, tá? Ele era o ministro da Fazenda. D, foi implementado pelo presidente Itamar Franco? Ok. Que, entre outras coisas, entre todas as medidas, equiparou a moeda brasileira ao dólar, ok, e conseguiu controlar a inflação. Moçada, eu era um adolescente na época, eu lembro que o real estava mais valorizado que o dólar. R$1 equivalia mais ou menos a 90 e poucos centavos de dólar, digamos assim, né? Então, o real chegou a ficar mais valorizado que o dólar, depois desvalorizaram, mas num determinado momento ficou muito forte o real, né? Vamos ver porque que a E está errada, já que a D está certa. Inicialmente, chamado de Plano Cruzado, parou. Plano Cruzado foi no governo Sarney, então não poderia ser. Mas ela continua errada. Foi lançada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ih, bagunçou tudo. Que com o sucesso do plano conseguiu sua reeleição. 3 informações absolutamente erradas. Beleza? Então, moçada, número 28, letra D. Agora vamos para 29. Em seu discurso, Dr. Ulisses, como era chamado, sintetizou aquele que, ao seu ver, era a principal contribuição do novo texto constitucional. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Sobre a Constituição de 1988, é correto afirmar que, letra A, tornou o voto facultativo para maiores de 16 e obrigatório para analfabetos. Moçada, é o seguinte, eu vi muita gente errar essa questão. Essa opção, ela está errada. E eu explico por quê. Eu vi muita gente marcar ela como correta. Porque pensou no voto facultativo para maiores de 16 anos. De fato, quando você faz 16 anos, você pode ou não votar. Do analfabeto, está colocado como obrigatório. Mas não, na Constituição também está como opcional.
Portanto, essa é uma questão, inclusive, mais jurídica do que histórica, né? Então, o Colégio Naval, a banca, pegou pesado nessa aí. Uma boa questão, mas pegou bastante pesado. Extremamente conteudista. Então, essa letra A está errada, beleza? Letra B. Instituiu a licença paternidade de 5 dias e a licença à gestante de 180 dias. Outra questão que muita gente confunde. Olha só, a licença maternidade de 180 dias é absolutamente recente. Não é de 88. A de 88 colocava 120 dias. Beleza? 4 meses, portanto. Recentemente foi feita uma alteração para que funcionárias públicas tivessem 6 meses de licença maternidade. E funcionárias do setor privado, a possibilidade de ter até 6 meses de licença maternidade. Dependeria de um acordo entre ela e o chefe, o patrão, enfim, o dono da empresa que ela trabalha. Entende? Então é facultativo para o dono da empresa dar 180 dias para a sua funcionária. No setor público é obrigatório, mas isso é uma mudança recente. A Constituição dava só 120 dias. Beleza? Letra C. Permitiu a possibilidade de decretação de um ato institucional número 5, desde que aprovado pelo Congresso Nacional. Moçada, ato institucional número 5, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e assim vai. Eram atos que foram feitos, durante a ditadura militar. O AI-5, inclusive, é de 1968, 13 de dezembro. Então, não poderia ser algo da ditadura ter sido colocado na Constituição democrática, né? Então, não combina nada com nada. Tá? Letra C errada. Vamos ver a letra D agora. Determinou que a prática do racismo constitui crime, ok, inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de prisão. Moçada, verdade, essa questão está correta, é verdade. Mas é muito interessante pensar o seguinte, todo e aquele que cresceu nos anos 80 e nos anos 90, criança, adolescente nesse período, muito provavelmente escutou ao longo da sua vida, dependendo de onde morava, várias piadas racistas, de gente na rua, de gente em casa. E a sensação que se tinha é que não era crime. Dos anos 2000, da virada de 90 para 2000, é que de fato isso começou a ser colocado em prática. Ou seja, prender pessoas pelo ato, portanto o crime, de racismo. Então, hoje, vocês que fizeram a prova do Colégio Naval já cresceram com essa perspectiva, né? Se fizer qualquer piada, se falar qualquer coisa, é crime. Mas aqueles adolescentes e crianças dos anos 80 e 90, só na fase adulta que passaram a ter essa noção de crime. Isso é interessante, isso não é nem história, na verdade isso seria uma sociologia, né? Mas é interessante para a gente pensar o seguinte, como é que tem algumas leis que pegam depois de um tempo, outras que não pegam, é preciso de um complemento legal para funcionar. Isso é bem interessante a gente pensar, né, como é que as coisas funcionam no Brasil. E que bom que hoje, de fato, racismo é crime e tem gente que vai presa por isso. Então, letra D, corretinha. Vamos ver porque a E está errada. Ao invocar a proteção de Deus, a Constituição Federal institui o cristianismo como religião oficial do Estado brasileiro. Moçada, não, o Estado é laico. Se o Estado é laico, ele não tem uma religião oficial. Porque se ele tivesse uma religião oficial, como tinha no Império, por exemplo, como ficariam os não cristãos, né? Sei lá, os budistas, os muçulmanos, né? Qual cristianismo? O católico, o evangélico, o espírita, enfim, né? Isso é uma questão muito complicada. Então, o Estado brasileiro não tem religião oficial, ele é laico, beleza? Então, número 29, letra D. Vamos para a questão 30. Leia o texto a seguir. A colonização portuguesa não respeitou o Tratado de Tordesilhas, expandindo as fronteiras do Brasil por meio da ação dos bandeirantes, jesuítas e pecuaristas. Os espanhóis também desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, invadindo colônias portuguesas situadas no Oriente. Para fixar as novas fronteiras coloniais da América, vários tratados internacionais foram assinados. Sob os tratados que definiram o território brasileiro, durante o período colonial, é correto afirmar que, letra A, Tratado de Rio Negro, assinado entre Brasil, representado pelo Barão do Rio Branco, e Bolívia, anexou o Acre ao Brasil, dando contornos finais ao território brasileiro.
Mentira! Opção bem mentirosinha essa. O Tratado de Petrópolis foi o que cedeu parte da Bolívia, né? O Acre, no caso, para o Brasil. Então, não pode ter sido o Tratado do Rio Negro, beleza? Então, essa está errada. Vamos para a letra B. Tratado de Badajoz, assinado entre Portugal e França, determinou o reconhecimento pelo governo português do domínio da França sobre a chamada Guiana Francesa e de Portugal sobre o Pará. Bom, moçada, o Tratado de Badajoz não foi assinado apenas por Portugal e França. A Espanha também estava envolvida nessa assinatura. Inclusive, Badajoz é uma região espanhola, então essa opção está errada. Letra C. O primeiro Tratado de Utrecht, assinado entre Portugal e Espanha, definiu que o rio Oiapoque, no extremo norte do Brasil, seria o limite entre o Brasil e a atual Venezuela, pertencente ao vice-reino de Granada. Moçada, o primeiro Tratado de Utrecht foi basicamente um tratado entre Inglaterra e Espanha. Ele repercute no Brasil? Ok, mas ele não foi assinado necessariamente entre Portugal e Espanha. Beleza? Então, errada também. Vamos ver para a letra D. As guerras guaranísticas, na qual morreram cerca de 30 mil guaranis, foram consequência do Tratado de Badajoz, pois os indígenas e os jesuítas das missões não aceitaram o que ficou definido. Moçada, tem um errinho pontual aí. Ela está dizendo mais ou menos corretamente o que aconteceu nas guerras guaranísticas, né? Foi uma insatisfação dos indígenas e dos jesuítas daquela região que hoje é o Rio Grande do Sul. Beleza. Mas não foi o Tratado de Badajoz, foi o Tratado de Madrid. Beleza? Que é a opção da letra E. Então a letra D está errada e a opção da letra E está certinha, porque ela fala sobre o Tratado de Madrid. Vamos lá. O Tratado de Madrid foi assinado entre Portugal e Espanha. De acordo com esse tratado, a colônia do Sacramento passaria aos espanhóis e os 7 povos das missões pertenceriam aos portugueses. Foi exatamente passar a pertencer aos portugueses que causou insatisfação tanto em indígenas quanto nos jesuítas. Beleza? Número 30, a letra E. Vamos para 31. Seria muito difícil prever no início de 29 que após a presidência relativamente tranquila de Washington Luiz, surgiria uma forte cisão entre as elites dos grandes estados. Mais ainda, que essa cisão acabaria por levar ao fim da Primeira República. Assinale a opção que identifica corretamente acontecimentos da Era Varga, que sucedeu à Primeira República. Letra A. Nas eleições de 30, foi formada a Aliança Liberal, que reuniu políticos paulistas e mineiros, que lançaram a candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. Moçada, se vocês lembrarem da Primeira República, do período oligárquico, você tinha ali a República do Café com Leite, um acordão entre Minas Gerais e São Paulo para colocar pessoas ligadas a essas oligarquias na presidência da República. Beleza. Minas rompe com esse acordo e ela não vai apoiar Júlio Prestes e, portanto, os paulistas na eleição de 29, 30. Né? Não vai apoiar. Entendeu? Vai se juntar ao Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, não há na Aliança Liberal São Paulo. A Aliança Liberal, São Paulo está fora. Beleza? Minas Gerais sim, São Paulo não. Beleza? Então, letra A errada. Letra B. Getúlio Vargas deu início ao processo de industrialização do país. E a obra emblemática da sua política econômica foi a usina siderúrgica de Volta Redonda. Moçada, é sempre muito complicado falar em início de processo, começou com fulano de tal, porque parece que antes dele não tinha nada. E tinha, o Brasil estava industrializando-se muito lentamente, sem bases sólidas, é verdade. É com Vargas que o boom da industrialização brasileira começa? Também é verdade. Principalmente a partir da construção das indústrias de base, como a siderúrgica nacional em Volta Redonda. Mas ela está certinha. Mas é sempre complicado, né? Você falar, e nessa opção está colocado isso, falar em início, tudo começou, mas enfim, essa está certinha. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. Durante o período getulista, ocorreram significativas transformações políticos e sociais no Brasil, entre elas o crescimento da população agrária em relação à população urbana. Moçada, aí é um pouco de geografia. Vamos prestar atenção. Se o Brasil está se industrializando a partir de Vargas, o Brasil está se urbanizando. Por quê? Toda e qualquer civilização industrial, as indústrias são colocadas em zonas urbanas.
Então, na mais gigantesca maioria dos casos, em toda a literatura da geografia e da história, diz que quando há industrialização, há também êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Num ritmo maior, menor, não importa, mas há uma migração do campo para a cidade. Principalmente também quando há a mecanização do campo. No caso da Inglaterra, nem foi. Lá no século XVII, XVIII, foram os cercamentos, mas isso é papo para uma outra aula. Nesse caso aqui, nós estamos falando de mecanização do campo aos pouquinhos, né? Um trator substitui 20, 30, 40 pessoas. Então as pessoas ficam desempregadas. Como não têm acesso à terra, o que elas fazem? Vão para as cidades. Né? Então, se o Brasil está se industrializando, ele também está se urbanizando no período Vargas. Beleza? Ele vai se tornar urbano de fato um pouquinho mais à frente, não é no governo Vargas, mas ele vai se urbanizando. Beleza? Então, letra C está errada, vamos ver porque a letra D está errada. Com a implantação da ditadura do Estado Novo por Getúlio Vargas, o Estado Novo é de 37 a 45, é o último período Vargas, tá? A Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadores, ANL, formaram uma aliança para enfrentar o novo regime. Não. Olha só, os comunistas, no caso a Aliança Nacional Libertadora, que eram os comunistas, eles sempre foram muito perseguidos por Vargas, inclusive. Em 35 eles fazem a chamada intentona comunista. Militantes comunistas nem gostam que se chame de intentona, que parece um termo meio pejorativo. Mas na literatura, na história, esse nome é bastante disseminado, né? Então, para vocês entenderem do que eu estou falando, é a tentativa de golpe / revolução, tomada de poder, enfim, em 1935. Pois bem, em 37, quando Vargas toma o poder, ele ainda toma o poder em 37, dialogando com os integralistas, que eram os fascistas brasileiros. Né? E todos os comunistas estavam presos, ou então fugidos, né, exilados, alguma coisa assim. Tá? Então, não houve aliança entre, imagina, fascista e comunista contra o regime de Vargas. Mas por que as pessoas podem ter confundido isso? Porque, num dado momento, já no Estado Novo, os fascistas tentam, inclusive, derrubar Vargas. Mas não aliados aos comunistas, né? Apenas porque eles se desentendem. Beleza? Então, letra D também está errada por isso. Letra E agora, para finalizar essa questão. O governo do Estado Novo criou o DIP, Departamento de Investigações Policiais, órgão policial diretamente subordinado ao gabinete de Vargas, que tinha a função de reprimir violentamente os opositores do regime. Moçada, é tentador falar em ditadura e colocar um órgão chamado Departamento de Investigações Policiais, um estado policialesco que prende todo mundo. Porém, o nome está errado. O nome certo é Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, esse órgão, DIP, ele cuidava também de questões relacionadas à ditadura varguista, mas relacionadas à imprensa. Ou seja, fazia a censura do que ia ser noticiado, fazia a censura e direcionava mais ou menos o que deveria ser publicado, o que deveria ser colocado em evidência. Beleza? Então, no caso, questão 31, letra B. Vamos para a última questão agora, 32. Esses escravos tinham mobilidade para circular na cidade, já que precisavam encontrar trabalho para juntar quantia em dinheiro que deveria ser entregue ao proprietário, além, é claro, de obter o seu próprio sustento. Se, por um lado, esse tipo de trabalho livrava os proprietários da obrigação de sustentar seus escravos, assim diminuindo seus gastos, por outro, permitia certa autonomia aos cativos, que arranjavam seu próprio trabalho e cuidavam de suas despesas. O texto faz referência a uma modalidade de trabalho escravo denominada... Vamos lá, moçada. Letra A, escravos do eito. Eito é campo. E como vocês podem ver no enunciado, olha a primeira frase. Esses escravos tinham mobilidade para circular na cidade. Se é na cidade, não pode ser no campo. Então, letra A, errada. B, escravo doméstico. Se eles têm liberdade para circular na cidade, eles não poderiam... Não é que eles não poderiam, mas não ficavam em casa, né? Então não poderia ser doméstico por isso. Então, errada. Letra C, escravo de ganho. Perfeito. Escravo de ganho era aqueles que iam para as ruas das cidades ganhar, olha o nome, ganhar sustento, ganhar dinheiro, né? E davam parte desse sustento para os seus próprios senhores ou senhoras. Letra D, escravo tigre, obviamente está errada. Eles tinham peles manchadas, eles carregavam baldes com excremento, né? Com xixi, com fezes, enfim, e acabavam manchando a sua pele por conta desse trabalho mais complicadinho, né?
E escravo da liteira, liteira, moçada, é aquele transporte, esse que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Esse carrinho. Eram escravos que carregavam os seus senhores. Beleza? Então, 32, letra C. Beleza, moçada? Então, corrigimos aqui a prova de 2020 de História, modelo amarelo, do Colégio Naval. Beleza? Próxima prova que nós vamos corrigir, Colégio Naval 2020, Geografia. Até a próxima.